Tem gente que perde o respeito sem nem perceber. E o pior, achando que está fazendo tudo certo. Parece absurdo, né? Mas muita gente anda se sabotando com hábitos que parecem inocentes, mas que corroem sua autoridade em silêncio. A verdade é que quanto mais você tenta agradar, justificar, explicar ou ser bonzinho o tempo todo, menos as pessoas te levam a sério. E isso não é questão de personalidade, é de posicionamento. O mundo respeita quem sabe onde pisa, não quem vive pisando em ovos. E se você continuar caindo nas mesmas armadilhas emocionais, vai continuar sendo subestimado por quem deveria te admirar. Agora, se você quer virar o jogo e começar a inspirar respeito de verdade, precisa eliminar esses 5 comportamentos. E o quinto é o mais perigoso de todos. Preparado para descobrir quais são? Tem gente que vive tentando justificar cada passo que dá, como se o mundo inteiro fosse um tribunal esperando a próxima testemunha. Mas a verdade é que quando alguém precisa explicar demais suas escolhas, o que ela realmente está fazendo é entregar sua autoridade nas mãos dos outros. É como se dissesse: por favor, me permita ser quem eu sou. Isso soa familiar? Pois é. E o que pouca gente percebe é que essa mania de se justificar enfraquece a própria imagem. Quem é seguro fala pouco, decide rápido e não precisa fazer rodeio para bancar o que acredita. Quando a pessoa tenta explicar demais por que recusou um convite, ou por que decidiu mudar de carreira, ou até por que escolheu ficar em casa no sábado à noite, o que ela está comunicando nas entrelinhas é insegurança. Um exemplo? Imagina um líder dizendo: eu tomei essa decisão porque, veja bem, eu achei que seria melhor, mas se vocês não concordarem, tudo bem. Perdeu. Liderança se expressa com clareza, não com justificativas. Você quer ganhar respeito? Comece dizendo menos e fazendo mais. Quem está em paz com suas escolhas não precisa dar espetáculo para convencer ninguém. Um simples não pode ser mais poderoso do que 1000 justificativas com floreios. Claro, isso não significa ser arrogante. Significa ser assertivo. E se isso incomoda os outros, que bom. Sinal de que você está colocando limites, sinal de que parou de viver, como um eterno pedido de desculpas ambulante. O respeito nasce quando a palavra da pessoa tem peso, e isso só acontece quando ela para de tentar se explicar o tempo todo. Agora, pensa comigo. E se você começasse a cortar pela raiz essa necessidade de se justificar? E se você dissesse, apenas eu escolhi assim, e deixasse o silêncio fazer o resto? No começo pode ser desconfortável, como qualquer treino novo. Mas com o tempo, você percebe que menos palavras trazem mais poder. E é aí que você começa a proteger sua energia de um dos maiores sabotadores invisíveis do respeito. Falando nisso, já reparou como algumas pessoas se esgotam tentando agradar o tempo inteiro? Tem gente que, sem perceber, vira escrava da necessidade de ser querido por todos. Faz favores que não quer, diz sim quando queria dizer não, aceita demandas absurdas só para manter a imagem de bonzinho. O problema? Isso vem com um custo emocional altíssimo. A pessoa vai se apagando, aos poucos, como uma vela que queima pelas pontas. E a ironia é que, no final, ela não conquista o respeito de ninguém. Só se torna mais uma opção fácil de explorar. Um exemplo real. Aquela pessoa que no trabalho pega tarefas extras de todo mundo e ainda tenta sorrir como se estivesse tudo bem. Só que por dentro está exausta, frustrada, se sentindo usada. Adivinha? Isso não é gentileza. É autonegligência disfarçada de altruísmo. Gentileza verdadeira tem limites. E quem se respeita o suficiente para dizer não posso agora, está, na verdade, ensinando os outros a respeitarem também. Você não precisa se sacrificar para ser aceito, precisa se posicionar para ser respeitado. A chave aqui é entender que agradar todo mundo é uma missão impossível. Sempre vai ter alguém que não vai gostar da sua atitude, da sua fala, do seu silêncio. E tudo bem. Quando você vive na tentativa constante de evitar conflitos, você não vive.
só sobrevive. Uma boa prática para virar esse jogo é começar com pequenos nãos. Recusar aquele evento que você não quer ir. Dizer que não pode resolver algo que não é seu. E acredite, o mundo não vai acabar. Pelo contrário, sua autoestima vai começar a renascer. E sabe o que é mais curioso? As pessoas que mais tentam agradar os outros são, muitas vezes, as que mais se cobram por dentro. Vivem se policiando, com medo de decepcionar alguém. Mas isso só cria um ciclo de culpa e exaustão. Quando a pessoa entende que não precisa ser o tapete emocional de ninguém, ela começa a caminhar com muito mais leveza. E assim, ela começa a estabelecer algo que muita gente tem medo de encarar: os próprios limites. Existe uma diferença imensa entre ser respeitoso e ser submisso. Quem aprende a colocar limites não está sendo grosso, está sendo honesto com seu tempo, sua energia e sua paz. E isso incomoda quem se beneficiava do seu sim automático. A verdade é que você não precisa dar satisfação sobre tudo. Não precisa explicar por que não quer sair hoje, nem justificar por que desativou as notificações. A vida é sua, e quem te respeita de verdade entende isso sem drama. Um bom exemplo disso, sabe aquele amigo que só aparece para pedir algo? Quando você diz, hoje não posso, ele faz cara feia ou tenta te manipular com chantagem emocional. É aí que mora o teste. Se você recuar, reafirma o padrão. Mas se mantém sua posição, com educação e firmeza, você começa a mudar o jogo. Estabelecer limites é como construir um muro saudável ao redor da sua sanidade. Quem merece, entra pelo portão. Quem não merece, bate e vai embora. Tem gente que se sente culpada só de pensar em dizer não, como se fosse egoísmo proteger seu espaço. Mas egoísmo é esperar que você esteja sempre disponível, sempre acessível, como se fosse um botão de ajuda emocional 24 horas. Quando você aprende a se priorizar sem culpa, você começa a construir algo precioso: respeito próprio. E mais do que isso, começa a ser tratado de forma diferente, porque sua postura muda o ambiente ao seu redor. É importante lembrar, você não precisa ser rude para ser firme. Dá para colocar limite com gentileza, com um sorriso, com um simples "hoje não vai ser possível". A firmeza não está no tom, mas na constância. Se você disser não hoje e ceder amanhã, a mensagem se perde. Mas quando você sustenta sua decisão com serenidade, mesmo que cause incômodo, você planta um sinal claro: aqui existe alguém que se valoriza. E isso é magnético e transformador. A maior prisão é viver tentando agradar todo mundo. Quem busca a aprovação o tempo todo se afasta da própria essência e perde a autenticidade. Cada vez que você muda de ideia só para ser aceito, está colocando uma máscara. E o problema das máscaras é que elas sufocam. É como viver com uma coleira, invisível. Você anda, fala, decide, mas sempre olhando para o lado, esperando um sinal de ok dos outros. E isso não é vida, é atuação. Já reparou como algumas pessoas caminham com tanta convicção que parecem não precisar da opinião de ninguém? É porque elas entenderam que a aprovação mais valiosa é a que vem de dentro. Quando você se conhece de verdade, passa a confiar nos seus passos, mesmo quando os outros duvidam. Sim, vão duvidar. Mas o segredo está em não se abalar. Um exemplo prático: comece a tomar pequenas decisões sozinho, sem pedir conselhos, e observe a força que isso vai despertar em você. Buscar validação externa é como tentar encher um balde furado. Por mais que você receba elogios, palmas ou curtidas, nada sustenta de verdade, porque no fundo, a única voz que pode te dar paz é a sua. Sabe aquela sensação de terminar um projeto, olhar no espelho e pensar: isso tem a minha verdade? É disso que estamos falando. Isso é liberdade. E isso atrai. Porque o mundo admira quem é dono de si, mesmo que não compreenda de imediato. Claro,
Viver sem buscar aprovação não significa viver sozinho ou ser arrogante. Significa apenas que você parou de vender sua identidade em troca de migalhas de aceitação. E quando você para de pedir permissão para existir, algo muda no seu olhar, na sua postura. Você deixa de andar em círculos e começa a trilhar um caminho próprio, como quem sabe que não precisa da selva inteira para reconhecer que nasceu leão. E nessa jornada, algo ainda mais poderoso te espera adiante. Comparar-se aos outros é como usar o sapato de alguém e reclamar que está apertado. Nunca vai servir direito porque não foi feito para você. A cada vez que você se mede pela régua alheia, você diminui sua história, ignora seus bastidores e tenta se encaixar em um molde que não te representa. Isso cria um ciclo de frustração e autoimagem distorcida. Você acorda bem, mas basta abrir o feed e ver a vida perfeita de alguém para se sentir insuficiente. E tudo isso por um parâmetro que nem é real. A natureza não compete com ela mesma. A árvore não tenta crescer mais rápido que a flor. E a flor não sente inveja da montanha. Cada elemento cumpre seu papel com graça e propósito. Por isso, aprender a admirar os outros sem se diminuir é sinal de maturidade. Seu processo é só seu. Sua dor, suas quedas, sua luta. Nada disso está nos bastidores dos outros. Comece a se comparar com quem você era ontem, não com quem o outro mostra ser hoje. Essa mudança de olhar transforma tudo. É fácil cair na armadilha da comparação quando você ainda não reconhece o próprio valor. Mas o segredo não está em ser melhor que alguém. Está em ser mais fiel ao que só você pode ser. Um artista não precisa pintar como outro para ser genial. Um empreendedor não precisa copiar estratégias para prosperar. E você não precisa seguir a cronologia de ninguém para ter sucesso. Seu caminho é único. E quando você o aceita, passa a andar com mais leveza, sem o peso da corrida invisível. Quer uma prática simples e poderosa? Comece o dia anotando 3 coisas que te tornam único. Pode ser uma habilidade, uma perspectiva, ou até mesmo a forma como você escuta os outros. Reforce isso em sua mente. Isso é autovalidação. Isso é presença. Porque o mundo não precisa de mais cópias bem feitas. Precisa da sua versão mais autêntica. E quando você começa a agir com base nessa verdade, a colheita vem. E vem grande. Agora que você sabe os hábitos que precisam sair da sua vida, a questão é: o que vai fazer com esse novo conhecimento? Não basta entender o que está te prejudicando. É hora de agir. Refletir sobre seus comportamentos, reconhecer onde você está errando e tomar a decisão de mudar é o primeiro passo para ganhar o respeito que você merece. Então te pergunto, você está pronto para abandonar essas velhas atitudes e começar a se impor de verdade? Pense nisso e comece hoje mesmo. Se você achou que esse conteúdo fez diferença na sua vida, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ainda tem muito mais para você aprender e aplicar na sua jornada de evolução. Vamos juntos rumo à transformação.